Alô, estamos aqui na Câmara dos Vereadores e aproveito para te convidar para assistir o terceiro programa da entrevista com o Giovanni Salles Rey, o roteirista que fala também do primeiro delegado de Alfenas, que foi o Januário Garcia Leal. Assista aí, interessante a entrevista do Giovanni. O outro filme é a história do Januário Sete Orelhas, que é o bandido mais famoso da história de Minas. Começou a carreira dele em 1803. Delegado Januário. Primeiro delegado de Alfenas, 1803. Na época ele não falava delegado, ele era capitão de ordenança. Mas ele era o primeiro delegado e a primeira referência histórica de Alfenas. Qualquer Cita Alfenas, primeira vez que aparece Alfenas. A referência de Alfenas é... Isso. Sem ser referente à família, como lugar, é o documento de nomeação dele. Né? O Januário, ele era aqui do sul de Minas, a família dele, ele tinha um irmão, São Bento Abade, das Corações, né? Esse irmão tinha uma fazenda e ele tinha uma briga de divisa com a família Silva. E os 7 irmãos Silva amaram a tocar, pegaram o irmão Januário, que estava por aqui, né? Estava aqui em Alfenas, na região. Amarraram numa figueira, que hoje é ponto turístico em São Bento Abade. 200 anos depois não existe. Está lá a figueira. Está lá a figueira. Amarraram de ponta cabeça, despelaram e deixaram para os urubus comer, vivo. O Januário soube depois, até aquela comoção toda, e ele foi em São João del Rei, que era a sede da comarca, né? Reclamar de justiça. Mas os portugueses, já nessa época, eles pouco ligavam, a justiça era toda portuguesa, apesar de ser lá. Preocupação para defender os interesses das colônias. Aí ele jurou vingança, ele mesmo. E ele jurou que ele ia vingar, matar os 7 matadores do irmão, cortar um orelha de cada um, fazendo um colar. E fez. Isso tudo que eu estou falando, eu achava que era folclore. Até quando eu recebi o material do filme, comprometi com outras pesquisas, isso tudo está nos arquivos públicos de Minas, são processos. Eu vi alguma coisa do Sete Orelhas, mas também imaginava uma coisa folclórica. Não, é processo. É fato histórico. Fato histórico. Ele demorou 40 anos. Olha que interessante. Pro último. E depois ele fugiu para Santa Catarina. E morreu. Aí tem um outro processo em Santa Catarina da morte dele. Morreu de uma morte meio estúpida. Um cavalo se pressionou ao porteiro, o porteiro bateu na cabeça dele e morreu. Assim. Nesse tempo, 40 anos, ele virou um fora da lei. Ele criou um bando terrível. Assaltava o sul de Minas, mas ia lá até Diamantina, eles chegaram, por todo lado. Mas eles faziam igual os traficantes do Rio. Eles davam um monte de coisa para os pobres, para libertar. Então ele é chamado Robin Hood do Brasil. De Minas. E essa história... Quase que um lampião. Quase que um lampião. Era tão mal quanto, mas o povo gostava mais dele do que depois... E o lampião tinha essa história de braveza também, mas tinha esse respaldo de manter o apoio popular, né? Tinha, mas o lampião parece que o apoio popular era meio forçado, né? Vou fazer com medo dele. E já o Januário, ele repartia as coisas. O povo cobertava porque achava que ele era o herói deles, o herói popular. Desde aquela época. Esse filme está aqui perto. Esse filme produção é do Bruno Maia, aqui de Varginha. Ele já foi aprovado nas leis federais, está iniciando o processo de captação. Então vai ser interessante. Essa é uma produção de bom nível.
E totalmente, não é nem mineira, sul-mineira. Até a maior parte dos atores, o Bruno, a gente combinou, nós vamos tentar seduzindo os atores, mesmo os atores de expressão nacional, mas os sul-mineiros. Né? Estou batendo papo aqui com o Giovanni Salles Rey. O Giovanni, ele é alfenense e hoje trabalha com cinema do estado do Espírito Santo e tem feito bons trabalhos já a nível nacional e continua fazendo esse trabalho, e nós estamos batendo papo sobre essa vertente cultural do Giovanni. Então esses 3 filmes, você disse, Giovanni, é o que está mais próximo, né? Por incrível que pareça, o que eu fiz por último, que é o Sete Orelhas, graças à pujança do Bruno Maia, vai sair antes do que os outros ainda, talvez. Está muito animado. Tá muito forte. Agora tem outros, né? Tem outros filmes, outros projetos. E eu voltei um pouco para a literatura esse último ano. Ah, está escrevendo mais? Estou escrevendo mais. Eu tenho uma coluna, que de vez em quando sai no Jornal dos Lagos, aqui com o nome de Causos do Giovanni, mas é uma coluna que já vai para 18 anos de exposição de Causos de Vila Velha. E aí eu ganhei agora um edital, vão publicar daqui a uns 2, 3 meses, vão publicar uma seleção de 60 quilômetros. Vai ser um bom livro. E ganhei um outro edital, ano passado me foi ótimo nesse ponto. Depois já terminei, estou só revisando. Um romance pesadão de 500 páginas que conta a história do século XVI no Espírito Santo. No Espírito Santo no século XVI. Espírito Santo no século XVI. E nada mais é que uma adaptação que eu fiz de um roteiro que eu escrevi, foi quando eu conheci o Walter Avancini, em 96, 97, chamava Donatário. Com a morte do Avancini, era um filme para sair grandão, mas a morte do Avancini, o projeto morreu também. Aí eu estou transformando ele em livro. Você trabalhou com o Avancini, você trabalhou na TV Manchete, né, Giovanni? Na TV Manchete. TV Manchete. Da Globo, depois fui com ele para Manchete. Trabalhei mais na área dele, dos projetos pessoais de cinema, essas coisas, mas fazer teatro, essas coisas. Nós falamos aqui do Levante da Sais, citamos alguns nomes. Quando se fala em cultura, por exemplo, o teatro, o cinema em Alfenas, a literatura em geral, ela parte muito da vontade pessoal, né? O próprio professor Valdir de Luna Carneiro, que tem uma obra maravilhosa, que eu tive o prazer lá no Jornal Alfenense de presenciar uma reunião do Valdir de Luna Carneiro com o Walter Negrão, da Globo, quando ele fez tinha um programa na Globo, 6 da tarde, não me lembro o nome, mas se fez um texto do Valdir de Luna Carneiro e gravou o seriado, que era uma pessoa que saiu de Alfenas, foi para o Rio de Janeiro, pegou carona com o José Silvestre no caminhão de galinha, para tentar virar jogador de futebol e no Rio de Janeiro. E tá lá na Globo. E vieram buscar aqui em Alfenas, sentaram no São Valdir de Luna Carneiro, pegaram o texto do Valdir de Luna Carneiro, e a Globo, a TV Globo fez isso. Então, depende muito da vontade, e às vezes, a nossa cultura aqui em Alfenas totalmente isolada, né? Quase personalizada, né? Vai naquela pessoa que faz. Depende da iniciativa. O grupo era de teatro, fez muito teatro, mas enquanto estava o Zé, está centrado em pessoas. O Edinho, todo mundo mexendo, o Raul Pitticelli, estou falando mais próximo de mim aqui agora, mas todos os grupos de teatro dependeu da vontade e do esforço deles. E você sabe qual é o grande nó disso aí? É o seguinte, não dá dinheiro. Exatamente. A pessoa faz por amor. Então, não vai para frente a coisa. Uma hora cansa. Uma hora cansa. Alfenas é uma das poucas cidades do porte dela, e com a tradição educacional e cultural, entre aspas, né, que não dispõe de nenhum mecanismo de incentivo. Nós não temos lei de incentivo cultural, não temos edital cultural da prefeitura, não tem nada. O artista em Alfenas, ele é órfão. Porque não tem a cultura, as artes, não é à toa que a palavra mecenas é lá da Idade Média, da Renascença. O artista não tem meio de sobreviver para fazer a cultura dele, a não ser que alguém ajude. Né? Então, e o alguém hoje é o governo. Isso aí não é na França, São Francisco é tudo, na Itália é tudo incentivo do governo. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a maior parte dos filmes tem o dinheiro vem enviesado, mas é dinheiro público. Né? A maior parte. E nós não temos, nós tínhamos que ter urgente.
eu acho que pelo orçamento que eu vi no jornal, o orçamento previsto para o filme, se a gente tivesse uma lei hoje, estaria tranquilamente, a gente tem acho que uns 400 mil por ano, talvez até 500. Se a gente tivesse uma lei com esse dinheiro, dava para publicar em uns 8, 10 livros, seleciona, tem todo uma prática dele. Uns 8, 10 livros. O pessoal de música dá para fazer uns 10, 12, dá para fazer uns vídeos, curta-metragem, peças de teatro, dá para fazer um monte de coisa. Tem muita coisa feita. Sim, todo lugar tem. Os amigos que você trabalhou com eles, dos que você já fez, o que foi mais interessante, o que mais destacou dos trabalhos que foi produzido? Você trabalhou na produção já? Roteiro. Dos roteiros que você fez. A gente fala roteirista, os leigos imaginam o que manda filmar. O roteirista é quem escreve. Quem tem ideia. Quem tem ideia. Né? Não adianta nada ter lá o elenco, o diretor, o cenário, dá o eixo. Vamos filmar o quê? Não é à toa que vocês eu acho muito bom.